meus amores, tudo bem com vocês? Há alguns vídeos atrás falamos sobre gráfico, especificamente o gráfico de linha. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é esse gráfico, para que nós utilizamos ele e vamos ver outros tipos de gráfico, inclusive que hoje nas videoaulas da rede municipal de Curitiba foi dado sobre esse assunto. Inclusive, irei utilizar este material. Então, a fonte da onde eu utilizei é dessas videoaulas. Então, os gráficos, eles são usados com o objetivo de facilitar a nossa compreensão sobre dados e informações diversas, sobre qualquer tipo de assunto. Então, vamos relembrar um pouquinho daquele gráfico de linha que vimos. Então, o título dele, sobre o que se trata? Sobre o faturamento por linha de produto. Aqui se refere à quantidade, aqui aos dias do mês, tá? Aqui ele está falando sobre o mês de dezembro, e aqui qual foi o faturamento, quando ele sobe, quando ele caiu, e aqui ele se refere a cada cor, aqui estipulada, é referente a um tipo de produto. E falamos também sobre o gráfico de coluna junto com o de linha. Também o título é sobre faturamento, a quantidade e cada um desses números aqui é referente ao mês. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Os verdes, essas colunas verdes, são as vendas e as linhas, o faturamento. Mas hoje nós vamos falar sobre outros tipos de gráfico. E nós vamos começar falando sobre as tabelas. O que vem a ser as tabelas? As tabelas, ali elas constam o produto e a quantidade desse produto. Então, vamos lá. Então, aqui é a tabela. Essa tabela sobre as brincadeiras e aqui sobre os estudantes. Então, as brincadeiras favoritas dos estudantes e quantos estudantes gostam de cada brincadeira. Depois, esta tabela foi passada em forma de gráfico. Como esse gráfico está com desenhos ilustrados, é um outro tipo de gráfico, que é o gráfico pictograma. E ele tem título, então sobre o que se trata, brincadeiras favoritas. A fonte de onde foi tirado, de uma pesquisa de opinião. Aqui estão as brincadeiras e cada desenho desse se refere a um estudante. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 estudantes gostam de andar de bicicleta. 2 estudantes gostam de desenhar. E nós temos outros tipos de gráfico também. Então, nós vamos falar agora sobre o gráfico de coluna, mas ele também podemos falar que quando ele está na horizontal, ele é um gráfico de barra. Quando ele está na vertical, ele é um gráfico de coluna. Então, vamos lá. Aqui se refere à idade dos estudantes do 5º ano. Então, essas idades, elas vão variar. Então, olha aqui, ó. Aqui se refere às idades e aqui ele se refere aos entrevistados, a quantidade de alunos que foram entrevistados. Então, aqui, o de roxo se refere à quantidade do total dos alunos daquela idade. Então, assim, um aluno tem 12 anos, tá? Então, aqui refere-se à escola. Então, dessa escola, um aluno tem 12 anos, o total, 12. Aí, aqui, ó, cada cor se refere a uma escola, mas o total de todos esses alunos dessas escolas que têm 11 anos, aí está aqui em roxo. E assim por diante. E nós temos aqui, ó, a tabela que se refere a este gráfico, que é o gráfico de barras ou colunas. Então, aqui ele tem alunos de 9 anos, 24. Alunos com 10 anos, 44.
Alunos com 11 anos, 10 alunos. E alunos com 12 anos, 1 aluno. Então, ele está em forma de barra. Agora, ele vai falar sobre o gráfico, um gráfico sobre o tempo de banho, a duração que as pessoas levam tomando banho. Então, vamos lá. Aqui nós temos este gráfico. Então, quando ele fala A, B e C, ele está se referindo meninas. Quando ele fala em D e E, ele se refere a meninos. O M, mãe, e o P, pai. Então, olha só. Aqui ele está se referindo aqui ao índice, o que quer dizer cada um desses, e aqui a quantidade de tempo que cada pessoa leva tomando banho. Então, o que é o tempo de banho? Então, aqui é o tempo, os minutos que as pessoas levam tomando banho, e aqui cada um. Então, a mãe, o pai, daí aqui, ó, as meninas e aqui os meninos. E nós temos também outro gráfico, que é esse daqui que todo mundo conhece como o gráfico de Pitts, mas ele também é conhecido como gráfico de setores, aonde ele tem um todo e que ele é dividido de acordo com o que você quer ver daquele determinado assunto. Então, aqui, este gráfico é sobre a idade dos estudantes do 5º ano. Então, vimos diferentes gráficos referentes ao mesmo assunto. Então, olha aqui, ó. 44 são com 10 anos. 24 são alunos com 9 anos. 10 são alunos com 11 anos. E um aqui, que é esse roxinho aqui, alunos com 12 anos. Espero que eu tenha ajudado vocês, que tenha complementado quem assistiu a videoaula de hoje. Um beijo e até mais. Tchau, meus amores!